Olá, vamos falar sobre a lição de terça-feira, do dia 11/8, a lição que fala sobre os benefícios de ler a palavra de Deus. O que eu ganho quando eu leio a palavra de Deus? Que benefício eu tenho? O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 2, verso 1, ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra de Deus, então, traz um benefício de vida e de vitória para aqueles que servem a Deus. A palavra de Deus traz avivamento. A palavra de Deus traz proteção. É contada a história de que os soldados estavam em batalha. Um deles, porém, levava no bolso da camisa um pequeno exemplar da Bíblia, uma Bíblia de bolso. No meio dos ruídos das granadas, de repente, aquele moço que levava a Bíblia no bolso caiu na frente dos outros. Todos se espantaram. O colega recebera um tiro, mas ao virá-lo para tentar socorrê-lo, as pessoas perceberam que ele estava vivo. Perceberam que havia um furo bem no lado esquerdo do peito. A bala penetrara na Bíblia de bolso e varou todos os livros. Sabe qual foi o livro que a bala parou? No Salmo 91. E a ponta da bala estava apontando justamente para o verso: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos, para a pergunta: que benefício eu tenho ou obtenho ao estudar a Bíblia? Quando estudamos a Bíblia, nós podemos dizer que nós obtemos o conhecimento para andar bem diante de Deus. Nós obtemos conhecimento para ficarmos alertados ou alertas sobre coisas que vão acontecer no futuro. Através das profecias, nós obtemos esse conhecimento. Nós passamos a agir de forma consciente do padrão que a Bíblia relata que Deus requer dos seus filhos. O padrão de conduta. E a Bíblia nos dá esse padrão de conduta. Nós obtemos conforto nas horas de aflição. E Deus fala conosco através de sua palavra. São benefícios que nós podemos dizer que obtemos através da leitura da palavra de Deus. Em maio de 1962, aconteceu um terrível acidente no Japão, onde as pessoas foram assim vitimadas com um acidente de trem. 150 pessoas morreram de imediato. Uma jovem que estava no seu trabalho foi alertada pela mãe. Seu irmão está em um dos vagões esmagados na batida. E a moça correu para lá, para o local do acidente. Enquanto ela ia para lá, lembrou-se de que uma semana antes havia tido uma conversa com o irmão. O irmão mostrava-se interessado em conhecer a palavra de Deus. Mas depois, quando ele pensou um pouco mais, ele disse: sabe uma coisa, minha irmã? Eu não me acho seguro sobre ter uma religião. Eu acho que eu não vou assim me entregar a Cristo. E outra coisa também, eu não acredito muito na Bíblia. A irmã disse: meu irmão, não desperdice a oportunidade. Agora ela estava indo para o local do acidente e seu irmão estava em um dos vagões esmagados no acidente. Quando ela chegou lá, ela ficou surpresa, porque no vagão onde o irmão dela estava, havia 60 pessoas. 59 morreram. Somente o irmão dela escapou com vida e com um pequeno arranhão no dedo. Ele chorava como uma criança. Assentou-se na calçada e disse para a irmã: você tem uma Bíblia aí? Ela disse: tenho. Está no carro. Buscou para ele. Ela sentou-se no meio-fio e começou a ler a palavra de Deus, e as lágrimas caíam e molhavam as folhas da Bíblia. Ele disse: Deus me deu uma segunda chance. Nunca mais vou me separar desse livro. O benefício que nós obtemos ao ler a palavra de Deus é o benefício espiritual e também material. Um moço, ele sempre que encontrava um crente, falava mal da Bíblia.
E um dia o crente disse, escuta, você parece maluco? Toda vez que você me encontra, você fala mal da Bíblia. Por que essa perseguição? Ele diz, eu falo mal da Bíblia porque a Bíblia fala mal de mim. Na verdade, esse moço tinha algum tipo de conduta, assim, totalmente repreensível pela palavra de Deus. Ele tinha, assim, atitudes e ele executava certas coisas que a Bíblia, com certeza, assim, repudiava. E por isso ele achava que a Bíblia o perseguia. Mas, na verdade, era ele que não estava andando de acordo com aquilo que Deus requer. Ellen White, no livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, na página 207, ela diz o seguinte: Deus nos deu o privilégio de estudar a sua palavra. O Senhor colocou diante de nós um lauto banquete através de suas palavras, ou da sua palavra. Muitos são os benefícios que se derivam de nos banquetearmos com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala de Jesus. E esse banquete representa a sua carne, o seu sangue, o seu espírito e a sua vida transmitida a nós. Então, a Bíblia traz um grande benefício para a pessoa que a estuda. A pergunta número 3 diz assim: quando estudamos a palavra de Deus, nós encontramos nela mencionado muitos benefícios. Que benefícios adicionais são esses, além daqueles que já mencionamos? Aí nós encontramos a expressão do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, de 14 a 17. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. No verso 16, Paulo diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. No verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No livro de João 17, versos 14 a 17, a expressão é o seguinte: Jesus dizendo: eu lhes dei a palavra, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para a pergunta, que benefícios adicionais nós temos mencionado nesses dois versos? Primeiramente, podemos dizer que, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, a palavra de Deus torna a pessoa sábia para o céu. A palavra de Deus é útil para ensinar, para orientar, para corrigir da má conduta que o ser humano muitas vezes tem. A palavra de Deus nos traz santificação e nos habilita para as obras do bem. Por isso que a palavra de Deus ela é mencionada como sendo benéfica ao ser humano. John Wesley estava se preparando para ir para a Geórgia, para pregar aos índios. Um amigo dele, filósofo, disse: John, eu não acredito que você, com toda a sua sabedoria, você vai se enfiar no meio dos índios para falar de Jesus. Eles nunca vão entender isso, John. Você, com seu talento, seria muito mais útil aqui. John Wesley disse: olha, meu amigo, se a palavra de Deus ela não vale nada, então eu sou o homem mais louco do mundo. Agora, se a palavra de Deus vale alguma coisa, e se ela é verdadeira, eu sou o homem de mente mais sabia que existe. Porque a Bíblia diz que todo aquele que deixar sua casa, deixar pai, mãe, filhos, esposa, campos, por amor do seu nome, receberá nesta vida uma recompensa e depois também a vida eterna. Esses são benefícios que a palavra de Deus traz para o ser humano que se coloca diante dessa palavra. Um pastor no interior de Minas Gerais, ele estava visitando um amigo e nessa visita o amigo disse: eu queria que você me ajudasse aqui a fazer 3 visitas a alguns fazendeiros. Eu tenho dificuldade de evangelização, talvez uma pessoa diferente possa assim me ajudar. O pastor José Freitas, que era esse pastor, disse: vamos lá. Foram na casa de um fazendeiro.
Chegando lá, o fazendeiro, sabendo do objetivo da visita, disse que há muitos anos atrás havia ganho um livro. Esse livro falava de histórias muito bonitas. Ele dizia, era um livro que muitas vezes me animava e às vezes me perturbava também. Mas eu perdi esse livro faz 40 anos e nunca mais encontrei um livro parecido com aquele. O pastor disse, conte-me alguma coisa que o senhor leu nesse livro. E o fazendeiro disse, olha, eu li uma história chamada História do Bom Samaritano. Eu li uma história de uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas. O pastor então disse, um momentinho só. Abriu a sua pasta, pegou a sua Bíblia, abriu nas passagens onde estavam essas histórias e começou a ler para o fazendeiro. O fazendeiro deu um grito, é esse o livro, é esse o livro. E então o pastor disse, sim, meu amigo, o livro que o senhor leu era a Bíblia Sagrada. 40 anos se passaram, o senhor perdeu o livro, mas o senhor não perdeu as palavras do livro, porque são palavras eternas. Que benefício eu tenho então quando leio a Bíblia? Ellen White, Meditações Matinais, de 1995, na página 280, ela diz o seguinte, a única esperança para qualquer um de nós é firmar os pés na palavra de Deus e estudar as Escrituras, fazendo da palavra de Deus nossa constante meditação. Eu tenho visto pessoas que nem sequer pegam na Bíblia. Sequer elas sabem do que se trata. Um pastor disse, amanhã eu quero pregar na igreja e quero falar sobre a mentira. Eu gostaria que os senhores lessem o capítulo de Marcos, capítulo 17. O tema vai ser sobre este capítulo amanhã. O povo foi para casa, quando foi no domingo à noite, o pastor levantou a mão e disse, quantos aqui leram Marcos capítulo 17? Um monte de gente levantou a mão. O pastor disse, vocês são todos mentirosos, porque Marcos vai até o capítulo 16 apenas. E eu quero falar sobre a mentira nessa noite e sobre deixar de ler a palavra de Deus. Nós ganhamos muito quando estudamos a palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida, ela se torna uma diretriz, ela se torna um parâmetro, ela se torna uma bênção. Os filhos se tornam melhores, o casamento se torna melhor quando nós lemos a palavra e nos dedicamos a cumprir aquilo que Deus pede. Benefícios da palavra são muitos e nós temos que obter esses benefícios. Como? Lendo e praticando. Que Deus te abençoe por esse estudo e até amanhã, quando voltaremos com o novo estudo. Amém.